A inteligência artificial alucinou trechos de uma medida provisória e o judiciário assinou. O professor Paulo Conrado e alguns textos da Blink trouxeram provocações importantíssimas sobre um caso recente que envolve a utilização de inteligência artificial na tomada de decisão. Para rememorar, a primeira vara federal do Rio concedeu uma liminar suspendendo o imposto de exportação de 12% sobre o petróleo. Qual que é o problema? A decisão ela acaba citando parágrafos do artigo 10 da MP 1340 deste ano, simplesmente não existem no texto oficial. Isso virou fundamento central da liminar que acolheu a tese do contribuinte. O TRF2 analisou o recurso da União Federal e manteve a decisão de primeira instância sem identificar o problema. E agora estão dizendo, mas a inteligência artificial alucinou. Sim, alucinou. Mas o problema é muito pior. Eu cheguei a tratar desse assunto na minha tese de doutorado, na PUC de São Paulo. Fui orientado pelo professor Tasso Lacerda Gama e tive a satisfação de ter, dentre os membros eméritos da banca, o professor Paulo Conrado. E lá eu trouxe provocações no sentido de que a inteligência artificial ela não lê a lei. Ela funciona com modelo de co-ocorrência estatística. Então ela vai prever o que vem a seguir. A inteligência artificial ela performa verossimilhança, mas não veracidade. Então ela produz textos que até parecem norma, porque replicam o padrão linguístico da legislação. Isso é coerência textual, mas não sentido normativo. Então não foi a inteligência artificial que errou. A inteligência artificial fez exatamente aquilo para o que ela foi desenhada, gerar um texto plausível. O erro foi institucional. Aquilo que eu chamo de protominuta entrou no processo, atravessou a revisão, foi assinada, virou ato de Estado sem um filtro crítico humano entre a máquina e a caneta. A jurisdição permanece humana. O juiz é o navegador e a inteligência artificial deveria ser apenas a bússola. O magistrado de primeira instância já publicou uma errata e levantou a possibilidade de que essa confusão advenha do próprio governo federal na redação de exposição de motivos da medida provisória. Claro, podemos entrar em discussões sobre a possibilidade ou não do imposto de exportação ser utilizado para fins meramente arrecadatórios, mas esse não é o ponto. Fato é que parte relevante da fundamentação da decisão se embasou em texto normativo inexistente. O artigo 489 do Código de Processo Civil prevê que são elementos essenciais da decisão os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Será que isso é um erro de fato ou é um erro de direito? Eu tenho reforçado bastante o tema do letramento na utilização de inteligência artificial. Bom, para dirigir, nós temos que saber manobrar um veículo, ou seja, operar essa máquina. Então vamos precisar de uma licença específica, a carteira de motorista. Para fazer uma cirurgia, o médico deve estar apto a operar aquela máquina. Ninguém vai fazer a cirurgia com um médico que não é cirurgião e não sabe operar aquele maquinário. Então, por qual razão qualquer pessoa se sente à vontade para manusear sistemas de inteligência artificial sem realmente conhecer os seus riscos? No seu caso, faça as seguintes perguntas. Você sabe o que é uma cadeia de pensamento? O que é o risco da ausência de rastreabilidade e transparência decorrente dos modelos black box? Qual a amostragem que está sendo utilizada para treinamento das bases de dados? Como é feita a categorização desses dados? Você sabe, por exemplo, se na decisão do seu processo foi utilizada a inteligência artificial? E se não sabe, será que você tem direito de saber? Caberiam então embargos de declaração? Ou, por padrão, o judiciário deveria dar transparência quanto ao modo como foi utilizada a inteligência artificial no caso concreto? Há diversos tipos de sistemas e modelos de IA e eles não são iguais entre si. Nesse caso concreto que a gente está debatendo aqui, você considera que há uma nulidade insanável ou a errata já basta? Se o ato for nulo, como ficam os fatos geradores praticados sob a égide daquela liminar? Eles estão cobertos pelos seus efeitos ou são nulos com efeitos ex-tunc? Só para trazer um paralelo aqui e a título provocativo. O artigo 34 do Estatuto da OAB, ele prevê que constitui infração disciplinar deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. E você? Considera que há infração disciplinar a ser apurada neste caso? Bom, uma coisa é certa, confundir bússola com navegador é como o judiciário acabou de fazer, aplicando trechos de um diploma normativo que não existe em nome do Estado contra o erário. Essas provocações, elas na verdade servem para te alertar e conscientizar sobre o presente, do que significa ser um operador do direito. Não é mais futuro, nem coisa de filme. É o seu cliente que pode estar submetido ao totalitarismo algorítmico e a essa antropofagia linguístico-computacional, se você não souber como navegar nesse mundo. Isso se aplica à advocacia pública, à advocacia privada, à magistratura, todos os operadores do direito. Eu reforço, vejam os vídeos do professor Paulo e leiam os textos que estamos disponibilizando na plataforma Blink. Acesse a nossa plataforma, faça parte da comunidade
e vem acompanhar esse debate que transcende a inteligência artificial e caminha rumo à singularidade, na conexão entre blockchain, tecnologias de registro distribuído, IoT, internet das coisas e inteligência artificial. Lá temos diversos cursos e eu acho que você vai se interessar em acompanhar os próximos debates.